Meus irmãos, irmãs, bom dia, na infinita graça do nosso Senhor. Vamos orar para iniciarmos esse tempo com a palavra. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te entregar este momento, pedindo que a tua misericórdia, a tua graça reine soberanamente sobre nós. Vem, Senhor, e tenha entre nós o teu lugar. Tenha entre nós o lugar do teu prazer. Tenha entre nós o lugar da adoração. Senhor, nós te pedimos encarecidamente que tu possas derramar da tua palavra nesta manhã sobre as nossas vidas. Vem e se revela, Senhor. Mostra-nos mais um pouco da tua face. Revela-nos, Senhor, mais da tua mente, do teu propósito, especialmente naquilo que diz respeito à nossa realidade como igreja, à nossa realidade como pessoas. Clamamos a ti mais uma vez, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha conduzir esta reunião. Nós te pedimos, no sagrado nome do teu eterno Filho Jesus. Amém. Meus amados, eu quero compartilhar, se o Senhor me permitir, uma série de palavras sobre a Epístola a Filemon. Epístola a Filemon. Dentro do mesmo assunto que nós já temos estudado sobre chamados à comunhão do seu Filho. O nosso tema será dentro desta epístola, entender alguns princípios práticos de comunhão, compreender sobre aqueles aspectos práticos que nos envolvem, do ponto de vista do relacionamento pessoal. Essa carta, embora tenha apenas um capítulo e 25 versículos, ela contém as expressões mais profundas do coração de Paulo. Dificilmente você vai ler essa carta percebendo o coração deste apóstolo e não se emocionar, não ficar profundamente quebrantado. Se você compreende esta carta, a sua natureza, a sua história, todo o seu pano de fundo, é inevitável que você não tenha que se derramar diante do Senhor. Eu vou contar um pouco sobre essa carta, o que motivou esta carta. Depois eu quero colocar para vocês aqui pelo menos 3 lições que nós devemos extrair desta carta. Então vamos entender partes por partes. O que motivou essa carta? Paulo estava preso em Roma, condenado à morte. E lá na prisão, Paulo conheceu um jovem chamado Onésimo. Filemon, a quem é endereçado esta carta, possivelmente fosse um cristão, e a tradição cristã afirma isto, que ele era um cristão lá da região de Colossos, ou talvez de Laodiceia, uma dessas regiões da Ásia Menor. E Filemon era um homem muito rico, e Onésimo era o seu escravo, e ele cometeu alguns crimes. Ele furtou alguns bens de Filemon, e ele foi embora, fugiu. E depois preso, lá na prisão ele se encontrou com Paulo. E depois desse encontro com Paulo, ele recebeu o Evangelho. Possivelmente, Paulo o tenha reconhecido, ou então, provavelmente, ele reconheceu a Paulo. E agora, depois de estar ali com Paulo na prisão durante algum tempo,
Perto da sua liberdade, Paulo escreve esta carta para Filemon. E é sobre o retorno de Onésimo até Filemon que gira o assunto desta carta. Porém, irmãos, o Espírito Santo tratou muito mais do que a reconciliação entre dois irmãos. O Espírito Santo vai tocar coisas profundas desta aparentemente pequena epístola, porém extremamente profunda. Eu gostaria que vocês observassem comigo aqui pelo menos 3 lições que devemos extrair. A primeira dessas lições, a primeira delas, é que esta carta é a expressão da mais profunda dignidade daquilo que deve ser o relacionamento cristão. Nós podemos ver aqui a expressão mais profunda do nosso relacionamento como pessoas. Nos últimos estudos que nós fizemos juntos aqui, sobre o capítulo 17 do Evangelho de João, aquelas 9 proposições, aqueles 9 pontos, 8 pontos, aliás, eu creio que nós abordamos 8 pontos, mas vocês podem me corrigir, que estão ali didaticamente colocados naquele capítulo 17, pela frase, para quê? E nós vimos que o grande teor da oração do nosso Senhor, o ponto mais alto desta oração, é a nossa comunhão eterna. A comunhão a qual nós fomos chamados a viver. E aqui está, irmãos, um dos motivos pelos quais o inferno batalha a todo tempo: a comunhão. Nós podemos ter a palavra, nós podemos ter os anciãos, nós podemos ter cânticos, nós podemos ter local de reunião, nós podemos ter muitas e muitas coisas que nós até julgamos boas e necessárias para vivermos como igreja. Porém, se faltar comunhão, irmãos, tudo isso não expressa nada. Sem comunhão, a palavra não é vida. Sem comunhão, a igreja não tem identidade. Ela não tem expressão. Sem comunhão, as nossas orações não passam de rezas vazias. Sem comunhão, tudo está perdido. Se a oração do capítulo 17 do Evangelho de João é a mais elevada oração da Bíblia, e foi a oração que o nosso Senhor fez antes de ir para a cruz, o que é que nós temos que considerar dessa oração? Como uma primazia de Deus para nós. O assunto essencial daquela oração é a nossa comunhão. A nossa comunhão uns com os outros e a nossa comunhão com Deus. Amar a Deus sem amar os irmãos não é amar a Deus. Deus não aceita o nosso amor se neste amor não incluir os irmãos. E eu sei que não é fácil, irmãos. Relacionamento entre pessoas não é fácil. Esse relacionamento e essa comunhão, ela inicia no nosso casamento. Inicia com os nossos filhos. A gente pensa que comunhão se limita à igreja. Em primeiro lugar, a comunhão começa no seu lar, no seu casamento, com os seus filhos, onde você tem que aprender a virtude do amor, do perdão, da aceitação, do cuidado, da mutualidade, do carinho, do afeto. Começa aí, porque não adianta ter comunhão na igreja e não ter comunhão em casa. Você pode estar casada com o homem mais difícil, você pode ter a esposa mais difícil, só a comunhão pode trazer luz e cura no teu coração. Eu ouvia o testemunho de uma irmã que ela é casada com um homem que eu acredito que 99% das mulheres jamais estariam casadas com este homem. O que me deixou profundamente esmagado e emocionado na nossa irmã é o amor, carinho e cuidado que ela exerce com um homem que praticamente não tem nenhuma reciprocidade com ela. É uma escola para todos nós. Isso é de esmagar o nosso coração, porque relacionamento conjugal a gente faz uma troca.
À medida que eu recebo, eu me entrego. À medida que alguém faz para mim, eu faço pelo outro. É sempre assim. É nessa base. Isso não é comunhão. É por isso que nós temos dificuldade de relacionar com os irmãos e temos dificuldade de relacionar com Deus. Porque Deus nós relacionamos com uma fé muito psicológica. Deus, nós relacionamos com Ele, mas nós entramos num estado de autocomiseração. Aí nós usamos a palavra misericórdia, graça e amor como se fosse a isca para pescar Deus para o nosso redil. Como se nós pudéssemos constranger Deus com as nossas necessidades. Irmãos, Deus é essencialmente relacionamento. Deus não é uma imagem que você coloca na sua mente, no seu coração, na sua parede. Deus é uma pessoa. E o caráter essencial de Deus é relacionamento, porque Deus é amor. Amor é o aspecto prático, é o aspecto subjetivo da comunhão. O maior fracasso da igreja, irmãos, o maior deles, é a comunhão. Você pode dizer, não, irmãos, eu creio que a igreja fracassou na evangelização. Jesus disse, se o mundo não vê comunhão na igreja, como vai crer nele? Isso está lá em João 17, embora eu esteja parafraseando. 2 vezes. Ele diz, o mundo não vai crer e o mundo não vai conhecer. Então, irmãos, ele ora para isso. Nós precisamos urgentemente buscar ajuda do Espírito Santo para nós sermos a resposta à oração do nosso Senhor. E tem muitos irmãos que eles não percebem o diabo usando eles. Muitas vezes acontece isso. Os irmãos se isolam, são pouco participativos, não participam do estudo da palavra, não participam das reuniões de oração, não participam quase de nada. Aí se isolam em lutas, problemas. Aí depois de uma reunião, ou no meio dos irmãos, ou encontra um irmão num shopping, em algum lugar, diz, não, mas ninguém se importa comigo. Ali nós temos dado muita ênfase à oração, muita ênfase à palavra, muita ênfase à comunhão, muita ênfase a isso, mas a gente mesmo, eu mesmo, isso, irmão, isso, irmã, não é do Espírito Santo. Isso, meu irmão, isso é do inimigo. Primeiro que ele te isolou, segundo que ele te amargurou, encheu o seu coração de acusação. Aí você está acusando a obra do Espírito Santo. Cuidado para você não cometer blasfêmia, porque blasfêmia é você atribuir ao diabo uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando a comunhão. Você não pode ser a definição de comunhão. Eu não posso. Agora veja o que o Senhor tem feito. Ele é a definição de comunhão. Porque se não tem comunhão, se não tem um mínimo de comunhão entre nós, se o Senhor não encontrou uma porta para operar isso, irmão, tudo que nós estamos fazendo aqui é vão. E nós temos batalhado, irmãos, para escancarar essa porta de comunhão. A questão é que alguns irmãos ficam como o filho pródigo. Alguém lembra a história do filho pródigo? Ficou lá de fora resmungando. Olha aí, meu pai. Esse meu irmão aí estava morto. Agora que ele chegou em casa, alguém meu pai faz para ele uma festa para ele. Aí diz para o pai, pai, estou aqui. Quanto tempo que te sirvo? Nunca mataste um bezerro para mim. Sabe esse tipo de crente, irmãos? O irmão do filho pródigo está aí no nosso meio, resmungando. Oh, irmãos, não resmunguem, não falem mal da comunhão. Se você vê uma deficiência na comunhão, seja você uma resposta de Deus para essa comunhão. Ah, mas os irmãos não oram, os irmãos não gostam de orar. Aqui os irmãos não oram. Seja você uma resposta de Deus à oração do nosso Senhor. Vá orar, ore, comece com você. Seja você a faísca que Deus vai inflamar todo esse povo. Ah, mas aqui os irmãos não amam a palavra. Olha a quantidade de irmãos que vêm nas reuniões da palavra. Ame você a palavra. Influencie quem está perto de você. Não influencie para o mal, influencie para a glória de Deus. Porém, quando eu me coloco, falar, Roberto, esses irmãos aí, eles ficam ali na frente ali, mas na minha casa nem vai. Eles nem importam comigo. Aí os irmãos me ouvem falar isso, outros me ouvem, e assim vai. E quem é que está reinando nisso? Com certeza não é o Espírito Santo. Irmãos, infelizmente a gente tem que lidar com infantilidade e maturidade. Mas eu encorajo os irmãos, mais uma vez, limpem os seus ouvidos. Peço ao Senhor para colocar colírio nos seus olhos.
Ouça e veja o que o Senhor está fazendo, e não o que o diabo quer fazer. Não caia na teia da amargura, meu irmão, minha irmã, não caia. O Senhor está fazendo uma grande obra. O que Ele tem feito, Ele vai continuar fazendo. Ele começou, e eu tenho absoluta certeza que o Senhor começou, e Ele vai prosseguir fazendo esta grande obra. Então vamos ser cuidadosos. Mais uma vez o Senhor vai falar conosco sobre um assunto importantíssimo para nós, um fundamento que nós estamos há algum tempo tentando recuperar ele com evidência: comunhão. Comunhão. Então a primeira lição que nós temos que aprender aqui é que esta carta é a expressão mais profunda da grande dignidade que deve ser o relacionamento cristão. Deixe-me mostrar algumas frases para vocês aqui que denotam isto. No versículo 1, eu vou citar, devido ao pouco tempo que nós temos agora de manhã, eu vou apenas citar. No versículo 1, olha aí quando ele diz: amado irmão. Está vendo? Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, a Filemon, o amado irmão. Ele chama Filemon de o amado, distinto. Este é um irmão amado de maneira distinta. Versículo 1 ainda, ele diz assim: companheiro de luta. Versículo 4, lembro de ti em minhas orações. Versículo 7, pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Versículo 9, a última frase: peço-te antes por amor. E o versículo 20, a última parte: conforta meu coração no Senhor. Se você tomar todas essas frases, você vai ver um quadro lindo, um quadro poético da grande dignidade do relacionamento que havia entre Paulo e Filemon, e que deve haver entre nós. Quantas expressões de carinho, de afeto, de amor, de cuidado. Irmãos, quanto risco nós corremos de entrar numa reunião como essa e ver os irmãos e não dar nem um olhar. Não dá nem um olhar, entrar, sair, sem dar um olhar, sem dar um abraço. Nós estamos padecendo por indiferença. Nós estamos sofrendo doenças psicossomáticas por causa da nossa frieza. Compreende, irmãos? Essa extrema carência de só receber, se eu não recebo, eu não dou. Nós precisamos mudar o quadro. Passe a dar. Se você não quer fazer por amor, faça por educação. Olhe para as pessoas, cumprimente-as. Dê um sorriso. Comece a alimentar sua mente que está aí amarrada de amargura. Essa mente rancorosa, essa mente ferida, essa mente aprisionada por tantos anos. Porque eu não acredito, irmãos, que o Espírito Santo, que é alegria, que é gozo, possa estar habitando um coração aonde a amargura reina. Aonde o Espírito Santo entra, a amargura vai embora. O Senhor Jesus, aonde Ele entra, a morte vai embora. Ele mesmo disse em Lucas 4,18, que o Espírito do Senhor estava sobre Ele, e Ele veio para libertar os cativos. Não se permita, não coloque as algemas que o Senhor já arrancou. Isso tem impedido a comunhão, isso tem impedido você entrar em uma profundidade de experiência com o Senhor. Veja o afeto de Paulo com Filemon: amado irmão, conforta meu coração, peço-te por amor. Um outro ponto que nós precisamos extrair desta magnífica carta, que a nossa comunhão é um oásis refrescante. Isso deve ser a nossa amizade, amizade cristã, um oásis, porque nesse mundo, e muitas vezes dentro da nossa própria família, quanta crise, quanta dificuldade, quantas lutas, quem aqui não passa? Quem aqui não tem os dias maus? Todos nós nos sentimos aflitos, afligidos, angustiados, apertados. Parece que nós estamos sendo
comprimidos por tudo, ora junta tudo, família, mundo, trabalho, cobranças, tantas coisas, você vai se sentindo apertado. E quando você não tem oásis, você não tem amizades na igreja, você não tem ninguém para confiar, para tomar um café, para sorrir, para contar uma história, para falar de amor, para falar a verdade, para sentar na sua mesa e olhar nos seus olhos. Irmãos, nós vamos viver, sabe como? Eternamente juntos. Eternamente juntos. É só isso que a gente vai viver. E vamos viver no lugar mais elevado que nenhum cientista conseguiu imaginar. Nós vamos entrar numa glória, irmãos, que se nós pudéssemos sentir pelo menos 1% dela, não ia sobrar nenhum átomo do nosso corpo. A glória que nos espera, a glória que nos está revelada. Nós vamos entrar numa esfera, experiência de gozo indescritível. O vocabulário humano não tem capacidade de descrever o gozo que eu e você vamos viver eternamente. E juntos. Juntos, porque nós fomos criados para vivermos juntos. Você nasceu em outro tempo, nasceu em outro lugar, nasceu em outro útero, diferentemente, e todas as circunstâncias, temperamento, condições, tudo diferente de mim ou de você, cada um de nós. Porém, Deus na cruz e no sangue de Cristo nos uniu em um só corpo. Este é o mistério desta gloriosa igreja do Senhor Jesus. Pessoas diferentes, de diferentes classes sociais, diferentes costumes, tudo, e agora nós somos um. E Satanás, ele quer nos dividir, jogar um contra o outro. Isso acontece sempre, como aconteceu nessa carta. Agora vamos ver o que o Espírito Santo fez, como que ele faz, qual que é o método dele, para, irmãos, nos envergonhar de muitas vezes, com o coração cheio de maldade, tocar nos irmãos. Tocamos assim aleatoriamente, tocamos jogando conversa fora. Irmãos, uma coisa abominável, não é uma coisa ruim não, é mais do que ruim, é abominável, fofoca. A Bíblia diz que Deus, lá em Provérbios 6, ele sente nojo de fofoca. Então todo esse tipo de comportamento, nós temos que banir, não é da nossa mente só não, do nosso círculo. Quem está em volta de você que está com isso? Não seja o fofoqueiro passivo, porque o fofoqueiro passivo é tão terrível quanto o ativo, que ele é o depósito onde o lixo é jogado. Vamos ser pessoas de caráter, vamos ser pessoas como Cristo anela, vamos ser a resposta do Senhor, vamos cuidar dos nossos irmãos. Doeu no coração de Deus quando Caim disse assim: sou eu porventura o guardador do meu irmão? Ele tinha matado o irmão dele. Sou eu? Irmãos, nós somos os guardadores dos nossos irmãos. Nós temos que edificar nossa casa olhando para a casa do nosso irmão, como aconteceu na reedificação dos muros de Jerusalém. Um edificava sua casa de frente da do outro. Então, cuide da casa do seu irmão. Outro edificava ao lado da casa do outro. Seja o apoio, suporte para a casa do teu irmão. Vamos olhar aqui alguns textos, algumas frases dentro dos textos que vão mostrar para nós esse oásis refrescante que é a nossa amizade cristã. Versículo 1, ele diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Esse era um filho para Paulo. Ele chama Timóteo: Timóteo, meu filho, fortifica-te na fé que é em Cristo Jesus. Ele não era o pai de Timóteo, mas o amor de Paulo por Timóteo era o amor de um pai. O amor de um pai ao amado Filemon. Aí ele vai dizer assim: a irmã Áfia, que provavelmente era a esposa de Filemon, e Arquipo, nossos companheiros de lutas. Essas são as amizades verdadeiras. Porque no mundo, os homens encontram amigos para beber, para sair, para falar de dinheiro, para falar besteira, promiscuidade. Mas companheiros de luta você não encontra. Você não encontra em nenhum outro lugar. Só há um lugar onde você encontra companheiros de luta. Sabe aonde? Na igreja. Em 30 anos que eu sirvo o Senhor, na sua obra, pela sua misericórdia, somente pela sua misericórdia, eu nunca encontrei companheiros de lutas que não fossem na igreja, só na igreja.
Você não encontra lugar nenhum. Pode sair aonde você quiser. Só na igreja você vai encontrar isso aqui, companheiros, esses amigos verdadeiros. É como que um céu na terra, esses amigos, é um oásis. Você está passando aquela angústia. E eu falo para você, se você não tem, procure. Porque amigos são dádivas de Deus. Você pode conviver com 200, 300 pessoas. Mas o Senhor, dentro dessas 200, 300, Ele vai te dar 2, 3, 5 amigos que valem por 1 milhão. E você não precisa ver eles todos os dias, não. Você pode estar longe deles até mesmo 1000 quilômetros. Mas quando Ele fala com você, seja por meio que for, aquela frase foi a melhor que você pôde ver e ouvir naquele dia. Isso é muito íntimo. Isso é verdadeiro, isso é real. Ele te compreende. Ele te ama do jeito que você é. Ele sabe dos seus defeitos. Ele sabe. Ele não te critica, ele fala a verdade. Se você cair, ele cai junto com você. Se você se alegrar, ele se alegra junto com você. Se você chorar, ele também chora. Se você sofrer, ele também sofre. Se você der uma tosse, ele pega uma gripe. Esses são amigos. Sofre com você, luta com você, se alegra com a sua alegria, companheiros de lutas. Aí ele diz assim no versículo 22, prepara-me também pousada. Ele estava preso, Paulo, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Olha a grandeza magnífica, a poesia, a beleza, a delicadeza dessa frase. Prepara-me, aposentos, porque eu tenho certeza que pelas vossas orações eu vos serei restituído. Que lindo, irmãos. Paulo se sentia tão bem com aqueles irmãos, tão à vontade com aqueles irmãos. Versículo 23, Epáfras. Ele chama Epáfras lá em Colossenses como companheiro de jugo. Eu sei que os irmãos aqui da roça, aqueles que nasceram lá na roça, sabem o que é companheiro de jugo. É quando pega o boi velho e o boi novo, né? O boi velho e o boi novo, coloca a canga nos dois. Irmãos, eu aprendi, eu sei, eu já tinha ouvido alguém falar isso, mas há poucos dias atrás, não deve ter 10 dias, eu vi um irmão que mexe com isso, e ele é um ancião numa comunidade. Eu perguntei para ele, irmão, existe algum outro ancião? O irmão disse, sim, existe um mais novo. Aí ele foi me contar a história do boi velho e do boi novo. Então ele disse que coloca a canga nos dois, porque o boi novo, irmãos, é rebelde. O boi novo, ele quer andar rápido. O boi novo, ele quer fazer as coisas por ele mesmo, porém o boi velho mantém ele na linha. Falei, graças a Deus, Deus coloca alguns bois velhos perto de nós, alguns amigos, companheiros de jugo, como Epáfras. E Paulo, a gente tem que pedir a Deus, irmãos. Se você está pensando em pedir um bem para Deus, peça um amigo espiritual, peça um companheiro, que conhece sua vida, que você tem liberdade de falar com ele, que você confia. Não é aquele tipo de pessoa que você conta algo para ele, compartilha algo com ele, amanhã está na primeira capa do Jornal da Fofoca. Essas pessoas são demônios que infiltram dentro do nosso lar. Amigos que vão amar o seu cônjuge, vão amar os seus filhos, como o Senhor ama, com amor espiritual, com amor de cuidado. Nós precisamos disso, irmãos. Falo para vocês, é essencial na vida cristã ter esses amigos. Amigos, eles nos dão um grande sinal, é quando você vê que a amizade cresce e que você cresce com elas. Não é aqueles amigos que só te puxam para baixo. Aqueles amigos que eles sempre são um caminhão de problema. É claro que nós também temos problema e vamos compartilhar nosso problema, mas já viu aquele amigo que no relacionamento vocês não crescem, que você só vive em torno de problema, você vê que o mesmo problema que você conversa com ele hoje é o que tinha 10 anos atrás? Fala, isso não é uma amizade, isso é um cativeiro. Sai disso. Vamos para o versículo 24, ele diz, Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, meus cooperadores. Esses são os amigos de Paulo. Esta
Essas eram as amizades de Paulo, homens confiáveis, homens que tinham algo para cooperar. Essa palavra cooperação que é muito importante para definir amizade. Então, o que são amigos? São aqueles que cooperam conosco, são aqueles suportes que Deus nos dá. Digo mais, sabe o que significa amigos? Uma expressão do próprio Cristo para nós. Deus não nos quer em solidão, Deus nos quer na comunhão. Deus tem meios e maneiras de se expressar e de falar conosco, e uma das maneiras mais especiais de Deus falar e se expressar conosco é através dos amigos. Vamos para a terceira lição, são muitas, mas eu coloquei apenas 3. A plenitude mais elevada do pensamento cristão, diante de um incidente entre irmãos, é algo que nós vamos aprender nessa epístola. O ponto mais elevado do pensamento cristão acerca de problemas entre irmãos é o que nós vamos estudar nessa carta. Deixe-me dar mais um passo. Eu quero colocar para vocês agora 3 características, são várias, mas vou colocar apenas 3 características de Filemon. Eu já lhes disse, ele era um homem rico, muito próspero. Ele tinha um escravo chamado Onésimo, o escravo fugiu, depois de roubar-lhe, causando danos. Então ele fugiu, e agora na prisão ele se converte. Voltemos ao versículo 1, quando Paulo diz assim, Filemon, e depois ele diz assim, amado irmão, essa frase. Essa palavra amado aqui vem de um vocábulo, no texto original, agapetos, que é formado da palavra ágape. Ágape nos fala do ser essencial de Deus, do amor de Deus. A palavra amor, ela encontra na Bíblia alguns vocábulos: ágape, storge, fileu, paramute. Você vai encontrar várias expressões para amor, eros. Quando a Bíblia fala do amor de Deus, só há uma palavra: ágape. Ágape. Este é o amor incondicional de Deus, o amor infinito, o amor que é a característica essencial do seu próprio ser. E Paulo diz assim que Filemon era um agapetos, alguém amado. Agora veja, ágape é o amor sem reserva, o amor que Deus manifestou lá na cruz, quando ele entregou o seu filho para nos salvar. Quando você estuda esta palavra agapetos no Novo Testamento, você vai ver que a primeira ocorrência dela está em Mateus capítulo 3, o versículo 17, quando a Bíblia diz que o céu se abriu e veio uma voz do céu e disse assim: este é meu filho amado. Amado, isso aqui é uma chave, irmãos, em quem me comprazo. Isso é Deus falando. Agora Paulo vai usar a mesma palavra para se referir a um irmão. Ele vai dizer assim: Filemon, amado. Amado. O que isso quer nos dizer? Deixe-me colocar aqui, meus irmãos e irmãs, 2 textos que se encontram aqui logo à frente. Se você vir aqui em Hebreus capítulo 10, logo à frente, o versículo 24, Hebreus 10, 24, poucas páginas aí, está assim: e consideremo-nos uns aos outros. Está vendo aí? Consideremo-nos uns aos outros. Agora pare aí no texto. Essa palavra consideremos, ela ocorre a primeira vez em Hebreus no capítulo 3, vamos lá. Hebreus 3:1, quando ele diz assim: portanto, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Vamos juntar todos esses textos aqui para entender o que o Espírito quer nos ensinar com esta palavra amado. Primeiro,
O Senhor Jesus, Ele sempre, eternamente, foi o amado do Pai. Agora, na terra, Ele tem um testemunho pela voz do Pai: este é meu filho amado. Veja então que Paulo vai se referir ao irmão, como ele se refere ao irmão? Da mesma forma que o pai se referiu ao seu filho. Ele quer dizer, escute, sabe o que Paulo está querendo dizer? Que Filemon é tão amado como Cristo é amado por ele. Quer dizer que Paulo não ama Cristo mais do que Filemon? Porque quando é por este amor ágape que nós amamos, não tem medida. Você ama sem reservas. E o nosso Senhor Jesus quer que nós o amemos no relacionamento com os nossos irmãos. Porque eu dizer que eu amo a Jesus, quando foi que eu o toquei? Quando foi que eu abri a porta para ele? Quando foi que eu coloquei um prato de comida para ele? Quando foi que eu fui educado com ele? Eu só lembro de Jesus na hora que eu vou cantar, na hora que o pneu fura, na hora que tem uma necessidade, aí eu lembro dele. E os irmãos, todos os dias eu tenho a oportunidade de lembrar, eu tenho a oportunidade de me importar, e às vezes eu sou superficial na maneira como me importo. Então o nosso Senhor, e o princípio que a Bíblia nos ensina é esse: nós precisamos amar os irmãos como amamos o Senhor Jesus, porque os nossos irmãos, eles são amados por Deus como o Senhor Jesus é amado. Aonde diz isso? Em João 17, ele diz: para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja, porque os tenho amado como amastes a mim. Ele fala isso lá em João 17. Deus nos ama na mesma medida que Ele ama seu Filho. Ah, irmãos, isso aqui só já era motivo de nós dobrar os nossos joelhos, rosto no chão, e adorar esse Deus que nos ama eternamente. Ele nos amou quando nós não o amávamos. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Ele nos deu liberdade quando nós estávamos em cativeiro de pecado. Que amor é este? Que Deus é este? A ponto de amar o seu filho, ou a ponto de nos amar como ama o seu filho. Então Paulo vai dizer que Filemon era amado por ele. Isso é muito maravilhoso. Veja que no versículo 16, aqui desta epístola a Filemon, porque esta palavra ocorre duas vezes, aqui no versículo 1 e depois no 16, ele diz assim: irmão caríssimo. Eu não sei como está na sua versão, eu estou usando aqui a versão nesse texto aqui, atualizada. Aqui está dizendo assim: irmão caríssimo. Lindo isso, né, irmãos? Irmão, na Reina Valéria está amado, mas na atualizada está caríssimo. Irmão caríssimo. Assim que ele se referiu a Filemon, primeiro se referiu ao irmão amado, agora ele se referiu ao irmão caríssimo. Não tem dinheiro que pague o irmão, só um podia pagar, foi o nosso irmão mais velho, o primogênito. Ele pagou o grande preço para que nós nos tornássemos parte da família de Deus. Outra frase muito importante que eu quero estudar com vocês, que Paulo faz referência a Filemon. Ele chama Filemon no versículo 1 de nosso colaborador. A tradução correta é companheiro de luta ou de trabalho. Esta é a tradução correta dessa frase: companheiro de lutas ou de trabalho. Das 13 ocorrências do Novo Testamento que tem aqui dessa palavra colaborador, 12 vezes foi usada por Paulo. Paulo foi aquele que mais deu ênfase nesta palavra. Permita-me citar algumas, se vocês tiverem tempo e quiserem anotar. A primeira delas está em Romanos capítulo 16, versículo 3, quando ele faz uma saudação a Priscila e a Áquila, ele diz: meus colaboradores, cooperadores em Cristo Jesus. Ainda no versículo 9 desse mesmo capítulo 16 de Romanos, ele diz: saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. Ainda no mesmo capítulo, versículo 21, ele faz uma referência a Timóteo, e diz: Timóteo, meu cooperador.
Em 2 aos Coríntios, o capítulo 8, versículo 23, Paulo diz, bem no meio do texto, ele diz assim: Tito é meu companheiro e cooperador convosco. E em Filipenses 2,25, falando de Epafrodito, ele diz: por um lado, meu irmão, por outro, cooperador e companheiro de batalhas. Lindo isso, irmãos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 3, é o texto que eu citei para vocês: a ti, meu fiel companheiro de jugo. Lindo, irmãos. Aqui está a amizade cristã, esta é a comunhão cristã, é assim que eles se viam. Eles não se viam um sendo problema para o outro, não, companheiros de luta, companheiros de batalha. Se você, voltando aqui para Filemon, por favor, na Reina Valéria ainda tem uma outra frase muito bonita, mas no final ele diz assim: amado irmão e nosso cooperador, e a nossa amada irmã Ápia, Arquipo, nosso companheiro de milícia. Olha que frase linda. Então, por um lado, companheiros de batalha, por outro lado, companheiros de lutas, de tribulações, de prisões. Sabe quem eram esses companheiros de lutas de Paulo? É aqueles companheiros de fuga, é aqueles companheiros que muitas vezes passavam prisões com ele, como foi Silas, lá em Filipos, Timóteo muitas vezes, Epáfras outras vezes. Muitos desses iam para poder visitá-lo na prisão e ficar alguns dias com ele. Como Silvano, que foi ficar com Paulo, e tantos outros, Tércio, tantos outros companheiros que nós nem imaginávamos, mas eles estavam lá sofrendo com ele, passando lutas com ele, viajando em perigos com ele, em rotas de fuga com ele. É esses, irmãos, são irmãos para essas horas. Nós temos muitos cooperadores da obra, mas também temos os cooperadores das batalhas. Deus te dá alguns cooperadores da obra, alguns cooperadores no serviço local, mas você também tem cooperadores que sofrem com você. Você só pode contar com esses. A igreja é um grande exército, e tem aqueles irmãos que são da elite, sabe, aqueles que estão dispostos a sofrer, aqueles que na hora da batalha é com eles que você vai contar, não vai contar com o irmão errado. Não conta, porque ele não vai te socorrer, ele não vai confortar o teu coração. Então nós vemos aqui, irmãos, que coisa linda é a vida da igreja, a comunhão. Nós temos os companheiros de luta, aqueles que se angustiam, que sofrem, que batalham juntamente conosco. Vamos avançar mais aqui em alguns pontos, e eu quero deixar um texto aqui nesse ponto com vocês, onde Paulo faz uma linda referência para Timóteo na segunda epístola, só para vocês colocar aí nesta terceira parte das referências que Paulo faz a Filemon. 2 Timóteo 2,3, quando ele diz assim para Timóteo: Timóteo, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Timóteo era um companheiro de lutas, de batalhas com Paulo. Agora, deixe-me ver se a gente consegue aqui tocar só mais 3 pontos para nós terminarmos esta manhã. Vamos ver primeiro o exemplo de oração da vida de Paulo nesta epístola. Como que ele se importava com Filemon. Irmãos, ainda não entramos no cerne dessa carta, mas é importante nós vermos todos estes pontos preliminares, porque o Espírito Santo nos dá isso aqui. Vamos considerar esses pontos primeiro, antes de tocar no cerne dessa carta. Vamos ver sobre o exemplo de oração, versículo 4, por favor. Ele diz assim: graças dou ao meu Deus sempre, lembrando-me de ti em minhas orações. Lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Nós sabemos que Paulo tinha como princípio orar pelas igrejas, pelos companheiros, de forma muito íntima e cuidadosa. Se você olhar Romanos capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: em todas as minhas orações, suplicando que algum tempo, pela vontade de Deus,
se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Ele está dizendo isso, que ele estava orando para que Deus pudesse dar um tempo para ele visitar os irmãos em Roma. Aos irmãos em Efésios, capítulo 1, versículo 16, ele diz: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Por um lado, a oração de Paulo era de adoração por aquela igreja. Por outro lado, ele diz: eu faço menção de vocês nas minhas orações. Então nós vemos adoração e intercessão que Paulo fazia pela igreja em Éfeso. A igreja de Filipos, ele diz assim: fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós, em todas as minhas orações. Irmãos, quanto tempo Paulo orava? Eu penso que ele passava muito tempo orando, porque ele tinha muitas causas, ele tinha muitas pessoas. Paulo não era aquela pessoa que fazia aquelas orações genéricas: Senhor, abençoa as igrejas em Goiânia. Irmãos, chame isso de qualquer coisa, menos de oração. Senhor, abençoe todas as crianças abusadas de Goiânia. Irmãos, por favor, deixe de ser genérico. Senhor, abençoe as igrejas na África. Sabe quando é que essa oração vai ser respondida? Nunca. Nunca, porque Deus não ouve orações genéricas. Deus não ouve uma oração na qual você não está envolvido. Você não está envolvido, você não sabe nem o que é a África. O que é a África para você? É o que você vê no livro, no jornal? O que é a igreja na África? É o que você vê lá no YouTube? Para você entrar numa oração dessa, você precisa estar aos pés do Senhor. Diz: Senhor, traz o teu sentimento. Traz o teu sentimento. Então Deus não trouxe? Vai orar pelo seu irmão que está perto de você, que está sofrendo. Porque muitas vezes a gente quer ser muito prepotente na oração, né? Muito poderoso, muito megalomaníaco na oração. Senhor, eu oro por todos os missionários que estão no campo. E o irmão que limpa a cadeira que você senta? E o irmão que sofre com você? Nós temos, irmãos, que levar a oração a sério. Paulo orava por aquelas pessoas nas quais ele estava envolvido. Deus não vai te cobrar porque você não orou pelos missionários da África, mas pode ser que ele te cobre por tanto tempo que você perdeu fazendo oração genérica e não cuidou dos irmãos que estavam próximos de você. Você não olhou as necessidades deles, não sofreu com eles. Dia após dia nós sabemos que tem irmãos sofrendo, passando lutas, e nós queremos orar por alguém que nós nunca vimos, e não nos importamos com alguém que nós vemos. Paulo só se comprometia na oração com aquilo que ele estava pessoalmente comprometido. Ele só se comprometia com Deus em oração por aquilo que pessoalmente ele estava envolvido. Esse é um princípio que deve governar e nos estimular a oração. Porque quando eu oro assim: Senhor, abençoa toda a igreja de Goiânia, eu penso que essa oração é grande demais. Eu orei por toda a igreja de Goiânia ontem, irmãos. Então quem me ouve fala assim: nossa, esse irmão deve ter passado pelo menos 5 horas orando pela igreja de Goiânia. Não, eu gastei 1 segundo. Senhor, abençoa a igreja de Goiânia. Pronto, essa foi a minha oração. Eu orei por toda a igreja de Goiânia. E quem me ouve assim, e eu falei: irmão, todo dia eu oro pela igreja de Goiânia. Todo dia. Os irmãos pensam: aí está um homem de oração. Isso não é oração, irmãos. Isso é dissimulação. Oração é outra coisa. Oração é isso aqui: eu lembro de vocês. Quando as pessoas liam isso aqui, elas sabiam onde Paulo estava tocando. Eu dou graças a Deus por vocês. Eu lembro de vocês. Olhe bem, irmãos, o que ele diz para Timóteo? Dou graças a Deus. Lá em Timóteo, 2 Timóteo 1,13, ele diz assim: dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar. Irmãos, imagine o irmão chegar e dizer assim: sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações. O que você precisa? Um abraço? Isso é mais do que um abraço. Imagina um irmão olhar nos seus olhos e dizer assim: eu nunca parei de orar por você, sem cessar eu lembro de ti nas minhas orações. Eu duvido, irmãos, eu penso que quando Timóteo leu isso, ele se sentiu esmagado pelo amor do irmão. Irmãos, nós temos que mudar nossos atos, nossas atitudes com os irmãos. Os irmãos precisam saber que nós os amamos, que nós oramos por eles, que nós cuidamos deles. Não é com tapinha nas costas, não, é com abraço verdadeiro, é com ósculo verdadeiro, é com cuidado verdadeiro.
Eu oro pela tua casa, eu oro pelo teu cônjuge, eu oro pelos teus filhos, porque é parte da minha carne, da minha vida. Vamos correr um pouquinho, irmãos. O princípio correto dos relacionamentos. Vamos ver aqui no versículo 5 esse princípio. Ele diz assim: porque eu ouço do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. A palavra fé aqui define a nossa espiritualidade. E a palavra amor define os nossos relacionamentos espirituais. Então um define a nossa espiritualidade, o outro define os nossos relacionamentos. Então Paulo diz que ele ouviu falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e depois para com os santos. Muito importante a maneira como Paulo colocou cada coisa no seu devido lugar aqui. O amor, a fé, o Senhor e os santos. Veja isso, irmãos. Como que nós vamos entender comunhão se em primeiro lugar não for a comunhão com o Senhor? A comunhão em primeiro lugar é com o Senhor. João definiu isso na sua primeira carta. E a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o seu Espírito. A comunhão é isto. A nossa fé, em primeiro lugar, ela é um dom de Deus e ela incide sobre a nossa vida como uma dádiva de Deus, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Não é uma capacidade mental, é um dom de Deus que deu a você. Você só tem fé na medida que tem, porque Cristo deu, e somente Ele pode aumentar esta fé. Os discípulos oraram e pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. E Ele aumenta a nossa fé. Mas a nossa fé aumenta à medida que o nosso amor para com o Senhor é verdadeiro. Agora, como que isso pode se tornar prático nos nossos relacionamentos? Eu ter fé e amor em Cristo, se eu não me relaciono na verdade com os meus irmãos, numa comunhão verdadeira, o amor se torna um mero sentimento emocional. E a fé se torna um comportamento psicológico, mental. Nada de realidade espiritual. Então Paulo, o que ele vê aqui em Filemão? Realidade espiritual. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos ter realidade espiritual. Um cristão que não tem realidade espiritual, ele vive de fases. Ora está bem, ora está mal, ora está bem, está mal. Tem dia que está bem com todo mundo, tem dia que não está bem com ninguém. Vive governado pela lua. Nós precisamos ter realidade espiritual. Nosso amor e a nossa fé no Senhor Jesus tem uma resposta prática: o relacionamento com os nossos irmãos. Por um lado, a nossa espiritualidade, por outro lado, os nossos relacionamentos. Mas deixe-me colocar o último ponto para nós encerrar. Olha o versículo 6, mais uma vez. Para que a participação da tua fé seja eficaz, em pleno conhecimento de todo o bem que há em vós por Cristo Jesus. Preste atenção. Para que a comunhão da tua fé, a palavra aqui na Reina Valera está participação da tua fé. Esta palavra aqui é comunhão da tua fé. Curioso isso, muito curioso. Comunhão, a palavra comunhão usada aqui, esta palavra aqui no texto original é koinonia, comunhão mesmo, comunhão da tua fé. Sabe onde você vai ver isso na Bíblia? Só aqui. Por isso eu disse, é uma carta muito profunda, porque nós vamos estudar alguns assuntos aqui que não se encontram em nenhum lugar da Bíblia. Uma página apenas, um capítulo. Então ele diz comunhão da tua fé. Se você estuda o Novo Testamento, são 18 ocorrências dessa palavra comunhão. O que significa essa palavra? Participação conjunta. Outra palavra que vai definir koinonia no Novo Testamento: intimidade. Intimidade. Então, como que pode ser traduzida essa frase de acordo com o texto original? A intimidade da tua fé. Lindo isso. Como que se traduz aqui participação da fé? Vamos então traduzir conforme o texto original. A intimidade da tua fé. Agora, o que é fé, irmãos? O que é fé? Vamos entender essa intimidade, essa comunhão da fé. Primeiro, o que é fé? Se você quer entender o que é fé,
Você não pode deixar de ler Hebreus capítulo 11, porque este capítulo é a maior e mais profunda exposição doutrinária da nossa fé. E neste capítulo está também a definição de fé. Ele diz assim, o escritor aos Hebreus: a fé é a certeza. Vamos parar aqui. Essa palavra certeza, ela vem de um vocábulo grego, upóstasis. Se você vai estudar essa palavra upóstasis, substância seria a melhor tradução. Substância. Ela ocorre pela primeira vez em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3. Quando o escritor aos Hebreus está falando do Filho de Deus. Ele vai dizer assim no versículo 3: ele é a expressão exata do seu ser. Essa palavra ser aqui é a palavra upóstasis. Então Jesus é a substância da substância do Pai, da mesma natureza. Aí você vai me dizer assim, irmão, se estava difícil entender fé, ficou muito mais difícil, porque lá diz que fé é certeza, a upóstasis, e aqui vai dizer que Jesus é a upóstasis do Pai. Porque, irmãos, nós não podemos pensar em fé fora de Cristo. Fé não nasce na religião. Fé não é produto de pensamento e nem de religião. Fé é um dom de Deus. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto aqui sublinhe, tanto a graça como a fé não vem de vós, é dom de Deus. Nós achamos nesse versículo 8 de Efésios 2, que só a graça é um dom de Deus. Essa frase, isto não vem de vós, a palavrinha isto, significa, segundo o texto original, que nem a graça e nem a fé vem de nós, é dom de Deus. Jesus é o autor, este livro de Hebreus diz, e consumador da nossa fé. E por que o versículo 3 serve para nós entender o versículo 1 de Hebreus 11? Porque a fé é justamente isso, intimidade com a pessoa do Filho de Deus. Compreende? Fé é uma substância que nos foi dada como dádiva por Ele, e o objetivo dessa fé é relacionamento com Ele. Como você pode relacionar com Cristo sem fé? É impossível. Impossível. Porque a fé, ela substantifica Cristo quando você canta. Quando você fala, és meu amor, você não sente um gozo. É a fé que produz esse gozo. Quando você chora na presença dEle orando. E por que você chora? Porque você é emotivo. A fé faz você se derramar quebrantado diante dessa pessoa. Ela torna real aquilo que Cristo é dentro de nós. Imagina, e o Espírito Santo está aí, alimentando ela pela palavra, pela vida. Irmãos, por favor, eu sei que vocês sabem isso, mas eu quero reforçar mais uma vez: nós não somos pessoas quaisquer, nós não somos pessoas somente naturais, nós somos pessoas espirituais. Existe um elemento de vida dentro de nós que não havia, que não nos foi dado pelos nossos pais, que nós não nascemos com isto. Nós não nascemos com esse elemento. Este elemento foi nos dado quando esta palavra entrou no nosso coração. Esta palavra entrou no nosso coração, ela produziu fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E essa palavra entrou, e quando ela entrou, irmãos, ela quebrou todos os grilhões da morte, do inferno. E a fé veio agora, irmãos, operar dentro de nós. Aí nós fomos justificados, pois mediante a fé, aí uma paz eterna reinou, porque agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que foi que aconteceu, irmãos? A fé. Mas a fé fica só na salvação? Não, a fé é tudo na nossa vida, irmãos, especialmente para que nós relacionemos com Ele. Que Deus nos abençoe. Se o Senhor permitir, nós voltaremos ainda na continuidade desse estudo. Aí nós vamos entrar no cerne do problema. Ainda não chegamos lá, mas é preciso estudar todos esses pontos preliminares, porque o Senhor quer construir algo muito especial. Vamos agradecer o Senhor, vamos ter um tempo de adoração, vamos comer deste pão,
beber deste cálice com alegria, irmãos, com gozo. O Senhor nos uniu, o Senhor nos juntou aqui nesta manhã, mesmo com tantos irmãos viajando, muitos não viajaram e nós estamos aqui. É uma alegria muito grande, irmãos, é um gozo indescritível poder participar da mesa do Senhor, não só com o Senhor, aleluias pelo Senhor, glórias a Deus eternamente por causa do nosso Senhor, porque Ele é o centro da nossa comunhão, mas também porque Ele nos quer nesta realidade de relacionamentos. Que o Senhor nos ajude. Pai amado, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Exaltado para sempre é o teu nome, Senhor. Obrigado porque mais uma vez nós podemos nos reunir para te cultuar, para te adorar, para comer e beber do Senhor, juntos nessa gloriosa comunhão. Nós que outrora estávamos divididos, nós que outrora vivíamos tão distantes uns dos outros, mas o Senhor nos reuniu neste corpo místico que é a tua igreja. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque sabemos que aquilo que o Senhor está falando é para moldar o nosso pensamento, o nosso falar, os nossos atos e atitudes, o nosso coração, especialmente em relação à tua igreja. Nos ajuda, Senhor, com a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, para que nós venhamos entender a profundidade dos nossos relacionamentos, o cuidado que nós devemos exercer uns com os outros. Senhor, ajuda-nos a viver isso na prática, Senhor. Corrija onde o Senhor tem que corrigir, mas nós queremos, Senhor, ser ajudados pelo Senhor. Em nome do teu grandioso e eterno Filho Jesus, nós te louvamos. Amém, Senhor.